noite, professores e professoras da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Eu sou a professora Aline, PCGPAC, de Ciências, Natureza e Matemática. Estou aqui hoje para apresentar a professora Elaine Regina, que vai replicar uma boa prática de nossa escola. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou professora de Ciências e Práticas Experimentais da Escola José Martins de Toledo. Eu vim aqui hoje replicar para vocês a minha prática inspiradora que eu usei no primeiro concurso de práticas pedagógicas inspiradoras, ok? Um minutinho só que eu vou compartilhar a tela. O foco dela é preservação e a importância da cobertura vegetal, né? Então, como justificativa, nós detectamos uma habilidade em defasagem nas turmas dos sextos anos, né? Aí foi proposta uma sequência com várias atividades, e nessa sequência nós trabalharemos a preservação do meio ambiente, trabalhamos com responsabilidade entre os alunos e até mesmo entre os professores, e o protagonismo juvenil, né? O protagonismo dos alunos. O objetivo era de demonstrar para eles, de forma clara, com atividades práticas, visuais, qual que é a importância da cobertura vegetal para o meio ambiente e, principalmente, o que a retirada dessa cobertura vegetal ocasiona para a nossa sociedade, né? Mostrar para eles como que ocorre a erosão, as enchentes, os assoreamentos. Para trabalhar essa sequência de atividades, como eu disse, nós trabalhamos uma habilidade que estava em defasagem, uma habilidade que eles trouxeram do 5º ano, né? Que era identificar os efeitos decorrentes da ação humana no equilíbrio ambiental. Trabalhamos a competência 2 da BNCC, que tem como principal objetivo curiosidade intelectual, análise crítica, resolução de problemas, principalmente. E as competências socioemocional é entusiasmo, respeito, confiança, principalmente porque foi uma atividade em grupo. Por mais que nós temos 3 sextos anos, os 3 sextos anos fizeram essa sequência de atividades juntos, né? Ela foi bem colaborativa. Como que ocorreu o desenvolvimento dessa atividade? No primeiro momento, eu tive que fazer uma sondagem nas 3 salas para saber o que eles tinham de bagagem, o que eles sabiam sobre cobertura vegetal, qual que era a importância da cobertura vegetal, para saber o que eles realmente trouxeram para ver onde estava a defasagem e o que estava faltando, né? Depois dessa sondagem, eu fui para uma parte mais explicativa, onde fiz uma troca de ideia com os meninos sobre o que é erosão, sobre o que era. E para contextualizar tudo isso, eu usei a prática de erosão. Né? O que é a prática de erosão hídrica? Eu pego 2 compartimentos, em um compartimento eu faço o plantio de uma cobertura vegetal, no caso aqui eu usei uma grama, como mostra a imagem, e numa outra garrafa eu coloquei apenas o solo, né? E com uma garrafa PET com furinhos, nós simulamos uma chuva. E o que eu queria mostrar para os alunos é a quantidade de água que escorre numa cobertura que tem uma grama e num solo que não tem grama, né? Então, a primeira atividade foi essa, todos os meninos observaram, fizeram um relatório sobre isso, mas para eles saberem o que acontece. Por que o solo escorre quando tem uma enchente? O que acontece quando um topo de morro ele desmorona, tudo isso. Depois dessa atividade, eu trouxe uma maquete para os alunos. Essa é a parte mais colaborativa das desenvolvidas. Por quê? Depois que eles viram o que acontece na aula prática da corrosão e da... Depois que eles viram o que acontece com tem cobertura vegetal. Eu também, em sala de aula, mostrei imagens para os alunos de topos de morro, tem cidades, quando ocorre deslizamento, mostrei para eles rios assoreados, para eles terem uma noção
do que eles iriam fazer. Nós começamos a confecção da maquete. Eram 2 maquetes gigantes, então eles fizeram em colaboração. Quais materiais nós utilizamos? Papel, cola, espuma de travesseiro, tinta, guache, placas de isopores, palito de dente e toalha de fita crepe, né? Então, como eu fiz? Cada sala fazia da maquete. Por exemplo, primeiro eu fui no 6º A, eles começaram a recortar as espumas, também fizeram os rios na placa de isopor, eles gostavam muito, né? Porque eles conseguiriam brincar, é uma aula mais dinâmica, uma aula mais prática, que presta atenção. Eles fizeram também, já na próxima sala, no próximo dia, eles começaram a pintar os rios, tanto da maquete que tinha cobertura vegetal, porque nós fizemos 2 maquetes, uma com cobertura vegetal e uma sem a cobertura vegetal. Começaram a pintar os rios, pintar o solo e também fazer um topo de morro, porque principalmente nós mostramos uma cobertura vegetal em um topo de morro e um leito de rio, né? Também os e principalmente nessa etapa que a gente fez esse morro, é uma atividade que eu tinha visto de outros professores aqui da nossa unidade escolar. Eles replicaram para mim, me ensinaram e eu passei para os alunos, né? Aqui é o nosso aluno Carlos, ele é cadeirante, ele que fez todo o morro, ele quis participar, pôs a mão na massa, ele é muito participativo. Depois teve a confecção das árvores e assim foi desenvolvendo a maquete. Daqui a pouco eu mostro para vocês qual foi o resultado. Então, cada etapa da maquete era feita em uma sala. Então, a gente sempre levava a maquete de uma sala para outra. Junto com essa sequência de atividades, lá no início do ano, aqui na escola, nós delegamos para cada professor qual dia, assim, por exemplo, no outubro rosa, novembro azul, cada professor delegado para trabalhar com um tema. E eu trabalhei com o dia da árvore. Então, eu associei o dia da árvore e o dia da árvore, nós realizamos o plantio na escola. Como eu fiz esse plantio de muda? Eu escolhi 3 árvores, 3 árvores nativas brasileiras. Eu escolhi o pau-brasil, porque é uma árvore símbolo, todo mundo conhece o Brasil, que já está ameaçada de extinção há muito tempo. Escolhi o ipê, que é uma árvore que tem em todo o território brasileiro, que todos conhecem. E escolhi também a araucária, por ser uma espécie endêmica, né, da Mata Atlântica, todas assim que tem um símbolo, né? E para cada sala eu falei a importância daquela árvore, nós conhecemos cada uma das árvores e cada sala ficou incumbida de plantar uma árvore. Aqui no 6º A nós tivemos o plantio do pau-brasil, no 6º B nós não conseguimos a muda de ipê, então nós plantamos uma de pau-ferro mais como simbólico e também plantamos a muda de araucária. Aqui, de novo, nosso aluno Carlos, ele participa bastante das atividades, né? Após esse plantio de aula, eu ainda transmiti para os alunos o filme Lorax, né? Em Busca da Trúfula Perdida, que é um filme que fala sobre uma sociedade que não tem mais árvore, fala de todo esse problema que ocasiona, mas para os alunos terem uma parte lúdica também de entender o que acontece, a falta de plantio. Também tem, para quem tem interesse, tem o filme Aui, né? Que é uma animação da Disney. Ela também tem essa mesma finalidade. É um mundo que não tem mais nenhuma árvore, e o pessoal sai do planeta Terra até ele tentar se revitalizar de novo. Tem o mesmo intuito que o Lorax. Depois desse plantio de árvore, a Prefeitura de Piracicaba ela está replantando árvores aqui na Lagoa de Itaiçaba, que é aqui no bairro de Artemis. É uma lagoa que ela é próxima ao rio. E a nossa escola foi convidada a participar desse replantio. Aqui eu tenho o dia que os alunos foram lá. Tanto a professora de artes, a Elaine Cortiglio, e a nossa vice-diretora, a Márcia Cardoso, fizeram um teatro com os alunos apresentaram um teatro no dia do replantio, e foram todos lá para justamente participar, para eles verem como que é o plantio de uma árvore numa área de preservação permanente, né? Porque
um leito de rio é uma área de preservação permanente. Aqui eu tenho as fotos do pessoal, não foi só a turma do 6º ano que foi convidada, foi praticamente todas as salas da nossa unidade escolar. Aqui eu tenho a professora Regina, também de Química e Práticas Experimentais, e a professora Diane, com os alunos para esse plantio. E é muito importante, porque eles estão transferindo o conhecimento que eles adquiriram na escola, colocaram em prática realmente na preservação de um ambiente, né? Que foi esse replantio de autoria da Prefeitura de Piracicaba. Os resultados. As maquetes, né? Nós também fizemos os desenhos. Quando eu escolhi as árvores símbolo de cada série, eu pedi que os alunos desenhassem aquelas árvores que eu mostrei para eles em sala de aula, para nós montarmos um painel no dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, né? Então, nós montamos o painel do reflorestamento. Então, no dia da árvore, nós expomos as maquetes e também expomos os desenhos dos alunos, né? Junto também a participação do reflorestamento. Eu acho que a parte do reflorestamento é o que fecha o pacote. É os alunos realmente vivendo aquilo que acontece na sociedade, que é o replantio, o reflorestamento de um local. Os pontos positivos nisso é justamente o espírito de que cada vez que você levava a maquete para uma sala, já tinha uma etapa pronta. Então, eles ficavam, professora, está muito diferente do que eu vi a aula passada. Eles acompanhando a montagem, tinha hora para assim, não está certo, está muito feio. Foi muito legal essa participação das 3 turmas nessa confecção, e o resultado, quando eles viram o resultado, eles ficaram bem felizes. Aí aqui as fotos. Esse é o painel, né? Aqui no centro eu coloquei uma mudinha de árvore, como se fosse falando sobre a importância do reflorestamento. Nós usamos também no painel a música Refloresta, do Gilberto Gil, que fala muito sobre essa importância de preservar, de não derrubar a floresta e principalmente reflorestar, né? E com as árvores de todos os alunos que participaram da atividade. Essas aqui são as maquetes prontas, sem cobertura vegetal. Então, eles demonstravam a erosão, o assoreamento, a falta de vegetação no local, e a maquete com a cobertura vegetal, que foi feita com as árvores, com espuma de travesseiro. Próximo, né, as maquetes, para poder ver bem. A maquete com cobertura vegetal. Aqui, depois do plantio, nós tiramos a foto, né, com todos os alunos das salas. E aqui eu tenho no plantio uma foto do plantio das mudas da lagoa, os alunos todos com máscaras de animais, mostrando que depois que a gente refloresta, a fauna do local, ela começa a voltar. Além de ter benefício para a comunidade, que não vai ter mais assoreamento, erosão, também tem a parte ecológica, que é a volta dos animais para aquele local que antes estava desmatado. Aqui eu tenho as referências bibliográficas, da onde eu tirei a prática da erosão hídrica, né? E também onde eu aprendi a fazer as árvores com espuma de travesseiro, para ficar mais didático, eles verem que é uma coisa um pouquinho, não é profissional, mas é um pouquinho mais, assim, consegue visualizar melhor a maquete. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa prática. Ela dá um trabalhozinho. Foram longos 2 meses e meio trabalhando só com esse tipo de aula prática. E espero que vocês gostem. Até a próxima. Fui convidada aqui para compartilhar um pouquinho de como foi uma aula minha, a aula de 5 R's. Vou compartilhar aqui a tela e apresentar as atividades que foram desenvolvidas, tá? Essa atividade ela foi compartilhada, né, no primeiro encontro das práticas pedagógicas inspiradoras. E eu sou da escola Paulo Luiz Valério, primeiro ano da escola no ensino integral, aqui de Piracicaba, onde ministro aulas de educação física
e esse ano também participei, peguei algumas aulas de biologia. Essa atividade, ela foi desenvolvida no itinerário de biologia, né, de exatas, que é o itinerário de hábitos sustentáveis. E a minha eletiva, ela também é nessa pegada, reciclando nossas ações. Quando eu vi o interesse dos alunos com o tema, a interação deles, eu também aproveitei para colocar, que já estava até na minha ementa, né? Então foi muito interessante, porque foram com alunos diferentes. E a participação deles, o questionamento, só foi crescendo. Então, essa aula foi dividida, né, em algumas etapas. Primeiro vou falar aqui um pouquinho das habilidades, das competências e habilidades, né? Foi dentro. A gente não foge tanto do currículo, então essas foram as competências e habilidades que foram trabalhadas, né? Vou deixar um pouquinho aí para vocês estarem visualizando. E foi muito interessante. A gente começou fazendo uma roda de conversa para saber o que eles sabiam, né? Eles sabiam que eram os 5 R's, né? O que eles achavam disso, quais eram as ideias deles sobre esse tema. Alguns sabiam, não sabiam todos, né? Ou sabiam, mas não sabiam o significado na ação, né? Sabia reconhecer a palavra ali, mas como que é na ação? Né, o recusar, né? Recusar o quê? Então, aí a gente fez essa roda de conversa no primeiro momento. Então, tá aí os 5 R's da sustentabilidade, né? Repense suas ações no meio ambiente, recuse, né, aquisições de bens que não são necessários. Então, recicle, né, itens e diminua a quantidade de itens gerados. Eu acho que esse tema foi um dos temas mais, assim, polêmicos, né, que eles discutiram muito. E reutilize objetos que seriam descartados e reduza, né, o comportamento de consumo. Aí os alunos fizeram também algumas atividades, essa aí na lateral foi um cartazinho que a aluna fez, ficou muito bonito. E é um bichinho, né, é um bichinho que a gente coloca ali, cutuca o aluno, para ele também pensar, né? Os 5 R's, o interessante dele é que ele pode ser desenvolvido em todas as disciplinas, né? Uma aula que você pode desenvolver em qualquer disciplina, agregar disciplinas, trabalhar em conjunto com outras. E ele faz parte de um processo educativo. O mais interessante dele é a questão de mudança de hábitos. E é fácil para o aluno levar isso para o dia a dia dele, para ele repensar mesmo, né, os valores e as práticas dele. Como ele pode reduzir o consumo dele? Como que é no dia a dia dele? Né, os atos dele, o que ele pode mudar, alterar? E o que ele também já faz. Porque, às vezes, o aluno ele já faz coisas que melhoram, né, em respeito ao ambiente, e que ele não sabia. E quando ele sabe que ele faz, eles tiveram assim, caramba, nossa, já faço isso, que legal, né? Então, isso foi bem bacana. E também aprender a questão de produtos, né? A escolha de produtos que geram impactos socioambientais significativos. Então, assim, aprender a olhar rótulo, as empresas verdes, isso tudo a gente discutiu durante essas aulas. Os objetivos, né? Adotar hábitos sustentáveis no dia a dia, adquirir consciência sobre a importância da separação do lixo, né? O manejo de resíduos. Então, por se tratar também de uma escola rural, às vezes ali não passa, né? Em determinados bairros não passa coleta seletiva, mas eles conseguem separar e levar em algum lugar, eles falaram, né? O lixo orgânico, eles distribuem ali para os animais e também aprenderam a fazer a compostagem na escola, que eles levaram para casa. Então, isso é bem bacana. Consumo consciente, promover o senso coletivo e reciclar, né?
para reaproveitar utensílios. Então, isso a gente também realizamos na escola. Aí, o desenvolvimento das aulas. O reduzir, nessa atividade, a gente fez uma análise de tudo que tinha no estojo, na mochila, né, para ver o que a gente poderia fazer, como que a gente poderia diminuir até a questão de peso, né, na mochila. E a intenção, né, por que eu tenho que ter 5 canetas azuis na mochila, no meu estojo, né, para quê? Né? E aí eles trocaram com os colegas, né, eles começaram a observar, nossa, por que eu tenho tanto? Então, foi bem bacana. E aí a gente estendeu aí o convite para eles realizarem em casa essa atividade também. Reutilizar essa atividade, né? Foi pedido aos alunos que eles levassem um objeto que seria descartado e para a gente dar uma nova utilidade para eles. E eles levaram um pote de sorvete. Nessa atividade, acabamos utilizando na tutoria, que foi uma cápsula do tempo para a gente escrever uma cartinha para o eu do futuro. Então, a gente colocou essa caixinha, montamos essa caixinha, eles decoraram. E também eles fizeram o Papa Bituca. A gente fez uma atividade na escola, a gente fez um abraço em torno da escola, limpeza, e eles observaram que tinha muita bituca de cigarro. E aí eles questionaram para o que nós poderíamos fazer. E aí uma aluna pesquisou na hora ali e viu que tinha esse Papa Bituca. E esses galões a escola separa, né? Que é para uso da limpeza, e ela separa para levar para o diretor, que ele leva para reciclagem, né? Para o descarte correto. Aí nós fizemos a limpeza dele, já, né? Higienização, estava tudo limpinho, e realizamos o porta-bituca. Foi muito bom essa atividade, dentre outras, né? Os alunos criaram brinquedos, né? Então, teve várias atividades. Aqui foi quando estava pronto, nós colocamos em alguns pontos, né? Onde as pessoas costumam ficar e fumar, que é na frente da escola, tem esse banco da área externa, no ponto de ônibus, no bar ao lado da escola, e também a gente realiza a limpeza dele, né? Uma vez por semana, o grupo de alunos vão, né, com o professor, vai lá e realiza a limpeza. E já faz um tempo que está lá, graças a Deus. Tá certinho, tudo no lugar, não foi depredado nem nada, tá tudo certinho. O reciclar, o que os alunos fizeram? A proposta era ver se realmente as lixeiras da reciclagem estavam tendo efeito, estavam sendo usadas corretamente. Então, nós fomos com o grupo nas lixeiras, observamos, os alunos fizeram com luvas, tudo certinho, né? Observaram, e aí depois eles fizeram um cartaz explicando, né? A importância de se jogar o lixo no lugar correto, né? Estimulando os alunos. A partir dessa atividade, eles também sugeriram a questão de ter uma lixeira para o lixo orgânico, que só tinha na merenda, né, um baldinho, e aí eles fizeram também, tinha uma lixeira sobrando, eles colocaram a plaquinha de orgânico, e aí, porque eles levam frutas, né, e está sendo bem usada, e melhorou bastante, os alunos colocando, né, esticando esse aprendizado para as outras salas, foi bem significativo. Também assistimos, né, a animação do Ali, que é para quem não conhece, nossa, ele trabalha diversas coisas, assim, dá para você, é um boom, assim, de informação e atividades que você pode desenvolver com os alunos. Que a gente trabalhou aí o R de recusar. Então, a proposta era que os alunos observassem, né, de forma mais consciente, o que pode vir a acontecer com o nosso planeta, né? Porque não tem um jogar fora, né? Não existe. A gente está aqui e essa é a nossa casa e a gente tem que cuidar dela.
Então, foi bem interessante isso, uma aluninha fez, né, com um papelão lá. Olha, teve uma roda de conversa também depois, teve aluno que se emocionou. Então, foi aí uma coisa mais visual, né? O que está acontecendo? Porque a gente acaba ficando nessa rotina, vai, pega, tira o lixo, joga ali, né? E não pensa, não faz essa reflexão. Então, isso foi bem interessante para a reflexão. O repensar, né, foi uma roda de conversa, foi falando das alternativas sustentáveis. Então, o que nós poderíamos fazer aí para mudar um pouquinho também a questão de gerar lixo, né? Então, eu levei para eles, então a gente colocou o canudo, né? O canudo de silicone, o de alumínio, para eles conhecerem, que eles não conheciam, alguns não conheciam, né? A questão dos desodorantes, os produtos de higiene sólidos, né? Qual que era a importância? A questão da embalagem, isso também foi bem bacana. A gente acabou sorteando depois um shampoo sólido para os alunos. A esponja vegetal, muitos têm em casa, na cerca, sabe? E eles não sabiam que ela podia ser utilizada para a limpeza da casa, né? Então, os absorventes, né, que agora tem o coletor. Depois também apresentei para eles as calcinhas, né? E a sacola, né? A sacola reutilizável, evitar um pouco a sacolinha plástica. Essa aula teve sequência, onde os alunos, eles pesquisaram, né? Então, eles fizeram uma pesquisa de tanto da economia, porque muitos falaram, mas é caro. Mas esse caro, ele pesquisando e observando a duração dele a longo prazo, você vê que não é caro. Ele sai até mais barato do que o produto que vai ter um tempo de vida, de vida não, né? Porque de vida vai ter longo, mas de utilidade para a pessoa curto. Então, eles fizeram essa pesquisa, o tempo de decomposição, os benefícios da troca, né? E aí eles apresentaram para a sala. Cada grupo pegou um objeto e apresentaram depois para a sala. Foi bem bacana essa aula, essa atividade. Né? E como encerramento, apresentamos a imagem, né, do aterro sanitário e do lixão, né, para eles observarem realmente, né, para onde vai esse lixo que produzimos. E os alunos tiveram que escrever um pouquinho, né, sobre o que impactava ver aquelas imagens. Alguns falaram que se sentiam tristes, questão de responsabilidade, né, se sentia responsável por ver aquela montanha de lixo, sensação de impotência. E aí a gente levou também as questões da pobreza, né, porque tinha ali pessoas, crianças em torno do lixo, com animais, né, rodeando. E aí alguns falaram, né, nossa, às vezes a pessoa tem e acaba esbanjando, enquanto outros não têm. Isso partiu deles, tá? Essa conversa aí, eles que levantaram esses pontos. Essas foram as imagens, né? E aí eles também aprenderam a questão do aterro, né? Como é formado, né? Que se evita. Eles assistindo, vendo a imagem e escrevendo. E nessa também a gente acabou falando desse livro que tem na escola, tem nas escolas, o Quarto do Despejo, que retrata um pouquinho essa questão da desigualdade social que surgiu, né? E a partir daí a gente entramos na responsabilidade, né, com o ambiente, do lixo que produzimos, né, o que fazer com isso, né, o que está em nossas mãos. Depois de todo esse aprendizado dos 5 R's, o que eu vou pôr aí em prática? A conclusão, né, qual que é a reflexão que os alunos adquiriram de todas essas aulas? Incentivar a comunidade, né? Passar para a comunidade tudo que foi aprendido.
nos hábitos diários, sempre está se questionando, né? E o impacto nos alunos, realmente, a questão de empatia, de respeito, até com a equipe da limpeza, do lixo, né, na escola, em torno da escola, a gente observa que eles não deixam, se eles veem algum lixinho, eles tiram, se eles começam a observar alguma bituca de cigarro no lugar errado, eles falam, pro, será que estão usando? O que a gente pode fazer? Vamos conversar com os motoristas, né, dos ônibus, vamos... E aí é o protagonismo, né, que mostra que eles realmente trouxeram para si, né, essa responsabilidade e está aí transformando esse cidadão consciente sobre o meio que a gente vive, né? Eu finalizo aí com essa frase, né? A sustentabilidade não é tendência, é garantia de futuro. E nós temos que cuidar para sempre ter. Tá bom? Espero que você tenha gostado, né, dessa aula, que possa aí estar reaplicando na sua escola. Qualquer coisa aí me procura, né? Estou à disposição para estar ajudando e orientando. E agradeço mais uma vez o convite.